Shalom a todos. Vamos dar início agora, tá? A 14ª porção do Altíssimo. Eu vou estar fazendo a oração de entrada, tá? Agradecer ao Altíssimo por essa dádiva de estarmos reunidos na sua casa, né? E compreender, né, essa magnificência do Altíssimo, uma porção extremamente maravilhosa. Cada ano o Altíssimo nos surpreende, né? Ano passado o Eterno foi muito eficaz aqui, ano retrasado tinha a irmã Maria aqui, a minha mãe era viva, também assistiu. Ano passado o Eterno tratou fortemente do VAV nessa porção, e essa porção de hoje vai ser mais forte ainda, né? Então cada ano o Altíssimo tem a sua grandeza na porção, né? Porque às vezes o pessoal fala, mas por que na doutrina dos mandamentos é repetido a palavra? Não se repete. O Eterno todos os anos eleva ainda mais o nosso entendimento, a nossa sabedoria. Então não é a mesma coisa, né? A leitura está aqui escrita há mais de 2000 anos, mas a revelação ela é abrangente, ela cresce, ela se exponencia, ela tem grandezas, né? Então essa noite o Altíssimo vai nos causar essa benevolência extremamente perfeita dessa porção. A gente vai fazer a tefilá, logo depois vamos fazer o Retzi de Kadish, né? E logo em seguida nós vamos trazer a leitura dela, tá? A leitura do Terrelim. Nós vamos falar também de Lucas 8:30, Apocalipse 3:11 também, tá? Tem tudo a ver com essa porção dessa noite. Ela é muito forte, tá? Requer muita entrega ao Altíssimo, senão a pessoa não consegue, irmão Valdo, aceitar essa porção, tá? É uma porção muito exigente, que pede para a gente não ter ego algum, né? Então eu vou estar fazendo a tefilá, agradecer ao Altíssimo por essa porção. Sejam todos bem-vindos à congregação do Altíssimo. Essa congregação aqui, ela tem a sua personalidade, o seu jeito de ser racídico. O que é racídico? É bondade, é orar noite, dia e de noite, né? Então a nossa congregação aqui, ela se inclina a orar o dia inteiro. Vocês sabiam que lá em Israel, né, lá em Canaã, em Israel, existe um grupo de hebreus e hebreias da linhagem racídica que o governo de Benjamin Netanyahu ele dá assistência a todos aqueles hebreus e hebreias para orar sobre Israel o dia inteiro, ou seja, eles recebem salário para orar por Israel, para Israel não ser destruído. Incrível, tá? Lá em Israel tem isso, são os judeus racídicos que oram de manhã até a tarde, inclusive as crianças, que são uma grande maioria lá. Então quem estuda à tarde ora de 7 ao meio-dia, e quem estuda de manhã começa a orar de 1 às 5, crianças, adolescentes e jovens, e adultos da mesma forma. Quem trabalha durante o dia ora a noite toda lá, tá? E quem trabalha à tarde ora num momento que tem um intervalo das suas folgas. Então lá Israel tem esse mérito, tá? O governo de Israel trabalha com o intuito de proteger todo o país. E aqui também não é diferente. Nós aqui na congregação, nós temos o dever de orar um pelas outras, tá? Eu faço também essa parte, oro o dia todo também, trabalhando, né? Mas eu oro. Quando chega alguém perto, eu paro e oro só pela mente, né? Mas sempre eu estou orando por todos vocês aqui, tá bom? Yahweh dos exércitos, nesse momento estamos reunidos na tua presença, Todo-Poderoso, bendito seja
Tu és o Altíssimo dessa congregação, desta cidade, deste país. Yahweh dos Exércitos, pelo teu mérito, iniciamos a 14ª porção semanal da Torá, que não venha nada de mim, mas que venha todo esse ensino, esse estudo, essa elevação espiritual, venha da sua majestade, venha do seu trono, ó Todo-Poderoso, do Rayon, né? Vossa Majestade habita em todos os lugares, mas a sua habitação é em Jerusalém. E aqui representa uma pequena parcela da cidade de Jerusalém, né? E estamos muito assim efervescentes essa noite para receber o seu pão, né? Nós não queremos o pão das nações, nós queremos o seu pão, o verdadeiro pão, que é a Torá, os mandamentos, a Escritura. No livro de Lucas tem pão, irmão Valdo, no livro de Apocalipse tem pão, e aqui também no livro de Êxodos, né, que a gente vai ler daqui a pouquinho, também tem pão. Yahweh dos Exércitos, seja bem-vindo à nossa consciência, à nossa peitoral sacerdotal. Que Vossa Majestade abençoe a entrada e a saída de cada membro e membro aqui, das pessoas que estão assistindo também este videotape, ou live, como queira interpretar. Ó Yahweh dos Exércitos, pelo mérito de Yeshua, iniciamos essa porção. Que Vossa Majestade nos nutre com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com a emanação das 10 seferás, né, com a sua árvore da vida. Nós não queremos comer o pão da morte, nós queremos e desejamos se aliançar com a sua palavra, e por isso a gente traz aqui essa responsabilidade. Amanhã, Vossa Majestade permitindo a gente, nós vamos comentar essa porção. Hoje a gente vai falar da Haftarah, nós vamos tratar da sua forma de aparecer no livro de Lucas, também em Apocalipse. Vamos tratar do Hetzi, do Kadish também, né? E que Vossa Majestade abençoe cada membro aqui, cada membro, cada família, cada pessoa que mora nesse bairro, mães, anciãos, senhoras, rapazes, jovens, mulheres, mães solteiras, viúvas, a todos, Yahweh. O Senhor venha visitar essa noite, cada casa, iniciando agora a lua cheia nesse momento. Muitas pessoas estão comemorando a festa de Shavuot hoje, né? Porque tem hebreus que contam-se os Shabbats nas luas cheias, outros comemoram o seu Terrelim 81 hoje também, que a gente vai dar um letramento mais tarde. E enfim, Yahweh dos Exércitos, nós da Beit Levi aqui abençoamos a sua majestade, seja assim abençoado. Que Vossa Majestade ser conosco hoje, agora e sempre. Todos dizem amém. Elohai é fiel, o Todo-Poderoso é fiel em todas as vidas. Muito bem, espero que vocês abram os seus corações, abra a porta do perdão, abra a porta da humildade, tá? Para que o Eterno possa adentrar na nossa vida e fazer morada, tá? O povo do Altíssimo tem uma personalidade humilde, né, irmão Val? Não é grotesca, não é arrogante, não é precipitado, tá? Então nós temos o mérito de compreender a Escritura do Criador, né? Compreender o que o Eterno diz para nós, né? Yahweh não faz acepção de pessoas, né? Desde o princípio até outrora, né? Nunca fez, né? Não é hoje que o Eterno vai deixar de cumprir a sua palavra aqui. Muito bem, eu quero, antes também de fazer a leitura aqui do Gênesis, do Terrelim 46, que a gente vai tratar dele, eu vou fazer aqui um Kadish, tá? Terrelim 46, eu vou estar fazendo um Kadish, e nós vamos tratar no Kadish aqui, tá? Kadish é uma oração específica ao Altíssimo, tá?
quando a nossa alma inclina-se totalmente a Ele, tá? Então a oração de Kadish é quando a gente se inclina de corpo e alma para o Criador. Eu vou fazer aqui, tá? Para vocês entenderem. No decurso da vossa vida, nos vossos dias, e no decurso da vida de toda a Beit Levi, toda a casa aqui, prontamente e em tempo próximo, e todos dizem amém. Seja seu grande nome bendito, eternamente para todo o sempre. Então essa declaração é tão simples, mas é a oração do Kadish. Quando a gente declara essas palavras, irmãos e irmãs, a gente entende-se que nós estamos diante do Altíssimo e que nós estamos se inclinando a Ele. Então o nome dessa oração é Hetzi Kadish. Vou repeti-la. No decurso da vossa vida, nos vossos dias, e no decurso da vida de toda a casa aqui de oração, prontamente em tempo próximo, e todos dizem amém. Seja seu grande nome bendito eternamente para todo sempre. Em reverência do Criador, colocamos todos de pé agora, por favor. Em reverência ao Criador. Quando a gente fica de pé e traz essa referência do Hetzi Kadish, a gente entende que o Altíssimo está aqui como nós, tá? Presente. Nós estamos declarando para Ele. É uma declaração que nas congregações hebreias, antes de começar o culto, é feito assim, tá bom? Então a gente vai fazer mais uma vez, tá? A gente falou na alma animal, na alma espiritual, agora a gente vai falar para o próprio Altíssimo, tá bom? Todos repetem comigo, eu vou falar devagar, vocês repetem a frase para fazer essa oração do Kadish. Todos dizem: no decurso da vossa vida, nos vossos dias, no decurso da vida de toda a casa de oração, prontamente em tempo próximo, e dizei amém. Seja seu grande nome bendito eternamente e para todos sempre. Vamos repetir? No decurso da vossa vida, nos vossos dias e no decurso da vida de toda a casa de oração, prontamente e em tempo próximo, e dizei amém. Seja seu grande nome bendito eternamente e para todo sempre. Podeis assentar. Bendito é o Criador. Fizemos o Hetzi Kadish, que é uma oração de reverência à majestade do Altíssimo. Nós aqui estamos na 14ª porção, tá? Do Altíssimo, e a gente vai começar a fazer a lavagem das mãos e dos pés. Toda a congregação hebreia, quando a gente entra numa congregação espiritual, a gente lava as mãos e lava os pés. Esse ritual foi dispersado ao longo dos anos, né? Observe-se que a maioria das igrejas hoje não faz mais isso, né? É muito né? São poucas que têm essa formalização. Aqui a gente faz a lavagem das mãos e dos pés de uma forma energética, que vai ser feita agora com o Salmo 46, tá? Então a limpeza com o Salmo 46 é como se nós estivéssemos lavando as mãos e os pés para receber essa palavra em forma espiritual e física. Amém? Bendito é o Todo-Poderoso, fez os céus e a terra. E agora nós vamos fazer a leitura, tá? Do Terrelim 46. A irmã Leda pode falar o primeiro versículo e o irmão Gelson fala o segundo. A irmã Leda fala o terceiro e o irmão Gelson e o irmão Valdo falam o quarto. E assim sucessivamente. O quinto, a irmã Leda fala, o sexto versículo, eu, o irmão Gelson e o irmão Valdo falam, tá bom? Então a irmã Leda pode começar falando o primeiro, a gente fala o segundo. 46. Sim. Eterno é o nosso refúgio e
fortaleza e socorro bem presente em nós. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Irmã Leda. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, o santuário das moradas do Altíssimo. Altíssimo está no meio dela, não será abalado. Altíssimo ajudará a romper da manhã, ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Altíssimo dos exércitos está conosco. O Altíssimo de Jacó é o nosso refúgio. Selá. De contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ok. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Eterno. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Eterno dos exércitos está conosco. O Todo-Poderoso de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Amém, vê amém. Bendito é o Todo-Poderoso. Nessa noite, a gente está aqui com um cântico maravilhoso sobre Alamote, né? Para o canto mó entre os filhos de Cora, né? Então, a gente tem esse terrelim magnífico, trazendo aqui uma guarnição que o Altíssimo tem ao seu povo. E essa noite, o Eterno vai trazer aí essa purificação, tá? Chama-se Tahará, Ramispará, purificação da carne e da alma, tá? Essa purificação, ela tem 11 passuques, 11 versículos. Nós vamos entender ela, tá? E logo após iremos para Lucas 8:30, tá bom? A gente vai compreender essa mecânica do terrelim, número 4. Então, o número 46, a gente entende aqui que o número 4 é um dalet, né? Em hebraico significa porta, tá? E o número 6 é um vav, né? É o bastão de Moisés, né? Aquela madeira, aquele cajado é um vav, valor numérico 6, que representa criações em hebraico, tá? A soma dá um 10, que é a primeira letra do nome do Altíssimo. O que a gente entende aqui entre o 4 e o 10, né? O que tem entre o 4 e o 6, né? Claro que é o 5, né, irmão Cláudio? E o 5, irmão Valdo, representa o amor do Eterno, que é as 248 instruções positivas que tem nos 10 mandamentos. E representa a nossa carne, o nosso guf, representa a nossa nefesh, representa toda a parte nossa sanguínea, toda a parte de carne, tá? Os músculos. Então o Eterno está trazendo entre a nossa porta da alma e a nossa criação uma guarnição do nosso amor, tá? Então isso traz o que para nós essa noite? Isso traz a consideração que, para que o Eterno cause segurança na nossa vida, irmão Gelson, temos que cuidar dos portais da nossa alma, tá? O olhar, o ouvido, a boca, o nariz, os sentidos, que representam o número 4, tá? E também a parte das 6 sefirot, das 6 emanações da árvore da vida, que compila esse terrelim, que é a nossa parte de formalização de filhas e filhos, toda a parte que nós vamos criar mundos, trabalhos, tá? Então, o número 6 representa essa mecânica espiritual e física do grande livramento que o Eterno trouxe sobre Alamote, né? E sobre aí os filhos de Cora, tá? Esse livramento é o que o Eterno vai trazer para nós essa noite, que representa o Vairá, né?
Vairá é uma porção que está em Êxodo 6:2, né? Até 9:35. E esse aparecer, ele é efervescente, ele é formalizado através entre o 4 e entre o 6. O Eterno diz assim no 1: o Eterno é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso é verdade, tá? Aconteceu, creio com todos aqui, comigo não foi diferente, porque quando você refugia todo o seu corpo, todo o seu sentido de vida, tá? No Altíssimo, conforme nós estamos fazendo aqui essa noite, né? Ele causa, irmão Valdo, irmã Leda, irmão Gelson, você aqui, uma fortaleza energética, moral, espiritual também, tá? É incrível, a moral eu consigo perceber, irmãs e irmãos, na rua, incrível, porque você fica com a identificação de uma pessoa do Altíssimo, tá? Então, a nossa propriedade de vida, ela tem que estar ao Criador, ou seja, nosso corpo, nossos sentidos, a nossa forma de criar mundos, a nossa forma de ver a fidelidade do Criador nas pessoas, nos animais, com quem a gente lida. Tudo isso traz a grande fortaleza moral, espiritual, física, energética que nós precisamos, né? Porque ali fora muitas pessoas estão desprovidas do amor do Eterno, né? Não tem nenhum tipo de fuga, de refúgio, de proteção, de fortaleza, como na palavra do Altíssimo contém, né? E é um socorro, sim, bem presente no momento dessa aflição, dessa angústia. Porque, irmão Gelson, a maioria dos seres humanos estão aflitos e também muito angustiados. Qual é a sua opinião diante disso? Eu acho que a mente dele está uma mente vazia, né? Se ele tivesse pensado na palavra de Deus, ele não ia ficar assim, não. Porque o inimigo trabalha na mente das pessoas, botando pensamento ruim, essas coisas. E quando a gente está cercado na palavra de Deus, a mente da gente é outra coisa. Muito bem, gostei muito do seu comentário, que foi extremamente dentro da palavra, né? Dentro da palavra. Aliás, quando eu cheguei aqui, o irmão já estava comentando sobre isso, né? Observe-se que o Eterno não faz acepção de pessoas. Observe-se que a energia do amor do Eterno já é com o irmão Gelson, né? Porque já estava trazendo, incrível isso, né? É bom que todos estão vendo, né? Esse mecanismo do Espírito do Altíssimo, tá? Que maravilha, porque realmente a angústia, quando o ser humano está assim, eu já fiquei muito angustiado, tá? Porque nós que somos do Criador, nós que somos de uma classe mais humilde, nós sofremos muitos abusos, nós sofremos imprecações, desilusões, desfeitas, né, irmã Nice? Descaso, né, irmão Valdo? A gente já sofreu isso. Então, quando a gente tem pouca sabedoria da palavra do Criador e entendimento, a gente tem essa sensação de frustração, de angústia, de medo, né? Então, eu passei por isso. Hoje eu não passo mais, porque hoje a minha fé é um pouco maior do que aquela época, né? Então, hoje, bendito seja nós, eu consegui compreender um pouco a palavra do Criador. Eu ainda estou aprendendo muito, né? Nós não sabemos nada, quem sabe tudo é o Altíssimo, né? Então, esse socorro bem presente é quando nós temos o entendimento da Escritura, quando nós praticamos e quando nós temos a verdadeira ciência de que o Altíssimo nos protege, o Altíssimo nos conduz, Ele causa esse refúgio
moral, energético e espiritual, físico, eficaz no altar dele, tá? Esse altar aqui é maravilhoso, traz bênçãos, traz livramentos. Então, a segurança no Altíssimo é a nossa certeza de que o Altíssimo, ele é conosco, ele existe, e ele tem a sua forma de proteção ao seu povo, tá? Não é a proteção que o mundo entende, né? O povo do mundo compreende. Mas a proteção que o Eterno tem essa noite aqui com todos nós é a proteção da leitura, do ouvir, da praticidade, praticar esse mecanismo do amor, da consideração, do respeito, da esperança. Tudo isso nos nutre e causa o refúgio moral, emocional, energético, espiritual, o físico como esse aqui, né? Uma casa espetacular como essa aqui, tudo organizado, limpinho, tudo protegido, tudo na Shalom, né? Então, esse primeiro passo que representa que o Eterno, sim, ele é o Todo-Poderoso, ele causa refúgio na hora da aflição, da angústia. Muitas pessoas estão nessa forma de angústia, de medos, porque não tem, irmão Gelson, o conhecimento da palavra. Então, quando a gente conhece muito pouco a palavra, a gente não conhece o Altíssimo. E aí a gente fica desesperada, a gente fica com medo, traz uma angústia: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que está indo bem? Será que eu sou considerável, né? Será que alguém me considera? Será que eu... Então, isso traz a incerteza quando nós não temos a sabedoria divina. E esse terrelim, ele está trazendo essa noite que quando a gente tem essa fé genuína, a gente acende a presença do divino. A gente começou aqui com o Retsi do Kadish, né? Começamos com um Kadish fortíssimo. O Kadish, irmão Valdo, ele é tão sério, esse Kadish aqui, que se a pessoa estiver em pecado, ele pode morrer, tá bom? Se tiver de safadeza, alguma coisa, quem fizer esse Kadish aqui, dentro de uma congregação, todo errado na vida, ele pode sucumbir. Porque ele está tendo uma palestra direto com o Criador, né? Declarando uma coisa, mas que na verdade o coração dele é falso, né, irmão Valdo? E isso é muito perigoso, tá bom? Então nós essa noite estamos acendendo o aparecer do Criador, mas dentro de nós, né? E sendo assim, vai exponenciar para fora, tá? O versículo 2 diz, vamos lá: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, essa fé que nós temos, ela é dessa forma, né? Ainda que toda parte do mundo se transfigure, transforme, como a gente vê essa transformação a todos os dias, nós não podemos, irmãs e irmãos, ser um com o Altíssimo. Quando, irmão Gelson, nós somos uma pessoa só com o Criador, pode dar um exemplo? Como que a gente pode ser uma pessoa só, você e o Altíssimo e você? Como que é? Pode dar um exemplo, irmão Valdo, irmã Leda, irmão Gelson? Nós somos um com o Criador quando a gente exercita a verdadeira fé que nós temos aqui no coração, tá? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, eu vi na sociedade poucas pessoas assim. Eu conheci pessoas que orou por mim e depois que aconteceu alguma coisa no casamento dessa pessoa, né? É a vizinha que mora aqui em frente ao monte ali. O que ela fez?
ela passou a se esfriar, a não ler Bíblia mais, tirou a saia comprida, botou short curto, passou em forró no Fluminense e no Nova Holanda e passou a beber também. Uma pessoa que orou por mim, botou a mão na minha cabeça e era líder de mais de 25 mulheres. E aí, o que aconteceu, irmão Valdo? Foi o troço ruim. Ela começou a se levar pela razão do... casamento dela. E o casamento dela não estava bem, o marido dela estava com certeza, essa bagunça o troço aqui, ruim né? que entrou na vida dela. Essa bagunça que tem por aí, e aí ela é de Vitória, né? Tem um filho de 11 anos e tal. E aí o Eterno preparou e levou ela. Ela não está mais conosco, né? Uma jovem nova, de 50 e poucos anos, mas não está mais aqui, porque ela foi rebelde com o amor que ela tem ao Altíssimo. Ela colocou a culpa do casamento frustrado nas coisas do Altíssimo. E isso nós não podemos fazer, irmão Val. Porque o erro foi do marido dela, não, o Eterno não tem nada a ver com isso. Não é porque eu não fui valorizado numa parte da minha vida, da árvore da vida, que eu vou desconsiderar o Altíssimo. Eu não posso fazer isso. Então eu convivi com pessoas aqui no bairro que passaram por isso, porque não teve segurança com o Altíssimo. Não foi uma com o Altíssimo, né? E você olhava para ela, você imaginava, gente, jamais eu imaginaria que essa mulher iria se esfriar. Você olhava para ela, não, jamais. Porque todo dia você via ela com um grupo de 20 a 30 mulheres indo essa hora para o monte à noite ali, né? Ela arrastava de 18 a 30 mulheres, ela era líder. Ela tinha essa unção com ela, né? A casa dela vivia cheia de oração todos os dias. Mas faltava uma coisa nela, porque ela não fechou a brecha, né? Aí o inimigo entrou exatamente. Então, aqui no número 2, o Eterno diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, bendito sejas. Não podemos deixar de acreditar no nosso verdadeiro amor ao Altíssimo. Amém? Não podemos fazer isso. Eu sempre respeitei o amor do Criador em mim. Então, é natural que eu me autorrespeite para que o Altíssimo faça vairar, acenda a presença dele na minha vida. Porque faltava alguns fios de cabelo para ela ser feliz, mas ela se precipitou e ela ficou frustrada pelo marido dela estar saindo com outras pessoas e deixando ela adorar. E ela, como líder de várias pessoas em oração, e sempre no monte, sempre entregando e vendo todo mundo se dando bem e ela não, então ela achou que a culpa era do Eterno, né? Assim são muitas almas hoje, né? Que se frustra por uma falha. Eu já tive várias frustrações. Não vou falar aqui que não é mérito tratar de níveis baixos aqui, né? Energias que já passou, que eu já até superei. Mas não é por isso que eu vou deixar de orar, né, irmão? Que eu vou deixar de vir aqui no culto, de eu orar por alguém à noite, né? Eu tenho que se manter, irmão Valdo, firme na promessa do Altíssimo, amém? Versículo 3 que diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, sei lá. Então, ainda que todas essas águas que o Eterno está trazendo aqui, porque aqui são 4 tipos de águas, né? Águas dos chamais, lá em cima, águas de baixo, que são os mares aqui, rios, né? As águas que são as falácias das nações, a fala do povo, né? E a água da vida, que é
a própria palavra do Criador. Então aqui, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, sei lá. Então, ficaremos fortalecidas no Altíssimo, tá? O Altíssimo essa noite está trazendo essa segurança para nossas almas. É muito assim gratificante conviver nesse vaiará do Altíssimo, nesse aparecer. O Eterno, ele tem esse mecanismo de configurações para que a gente possa calibrar a nossa fé, né? Ele fez isso com Moisés, o Todo-Poderoso fez isso com Abraão, fez com o irmão Rishon, com todo o povo de Israel em frente ao Mar Vermelho, né? E o próprio Yeshua também, né? Lá no madeiro, né? Ele cumpriu a missão ali, né, irmão? Ele correu do madeiro? Não correu. Ele sabia que no terceiro dia ele ia ressuscitar, né? E assim somos nós essa noite. Aqui é um grupo de tanaítas que tem essa emuná do Yeshua. A mãe dele também vendo todo aquele cenário, né, irmão Gelson? Já pensou? Um cenário, vendo o filho ali e aquela situação humilhante, né? E essa noite o Eterno quer que nós se convertamos no Vairá, numa forma de aparecer ao Criador, né? Porque, Cláudio, eu quero, como aquele pássaro que tem lá no Monte da Aroeira, o nome dele é Quero. E assim são as pessoas, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Mas na verdade o Eterno quer que nós se acendemos à presença dele, tá? Então quando a gente faz o nosso vairá ao Altíssimo, certamente o Eterno fará o vairá para nós, né? Porque o que ele disse para Moshe lá no Mar Vermelho? Diga ao povo que marchem diante da água ali, né? E essa noite Yahweh dos Exércitos traz esse vairá. Vairá é aparecer. Eu vou aparecer para o Criador. Versículo 4 que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio, nós sabemos que são as 10 Sefirot, as 10 emanações do Altíssimo. A árvore da vida, irmão Gelson, tem 10 emanações, 10 portais. São 10 quidins, né? São tubos que ligam a fonte da água da vida, tá? E aqui essa cidade do Altíssimo, ela é nutrida com essa água da vida quando nós praticamos a palavra, oramos e vibramos e se aparecer o Criador. Porque não adianta eu falar na rede social, eu colocar um terno, colocar uma túnica, fazer o que eu quiser, vir aqui no culto, mas se eu não aparecer para o Criador, de nada eu aproveito. Então o Eterno quer que nós fazemos o nosso vairá ao Criador. Quando nós fazemos o vairá, o aparecer ao Criador, o Altíssimo nos aparece para nós. Amém. É isso que ele está dizendo. Porque esses rios de correntes alegram a cidade, né? Que nós somos a cidade do Altíssimo, né? Nós somos a cidade do Criador. É um santuário das moradas do Altíssimo. A nossa sabedoria é uma árvore da vida. O nosso entendimento é uma árvore da vida. A nossa cabeça é uma árvore da vida. A nossa coluna vertebral, que é a coluna do meio, espiritual e a física, é uma árvore da vida. Amém. Bendito seja. A nossa mão direita é uma árvore da vida. A mão esquerda é uma árvore da vida. O nosso órgão genital, que a gente faz as nossas necessidades e a gente cria mundos, é uma árvore da vida. Os nossos pés é uma árvore da vida. Então o Eterno quer que nós
compreendemos que em todas essas partes do nosso corpo é uma morada do Altíssimo, tá? Nós não podemos colocar, irmão Gelson, a nossa mão direita em lugares que não cabe a santificação, tá? Então, se hoje a humanidade lesse esse salmo, esse terrelim, se compreendesse essa tissur, né? Essa ordenança do Altíssimo, muitas pessoas não pereceriam, não estariam frustradas, tristes, magoadas, com uma vibração muito baixa, tá? Que a gente vai falar um pouco disso lá no livro de Lucas, tá bom? E aqui ele diz no 5, ó, o Altíssimo está no meio dela, não se abalará. O Altíssimo a ajudará desde o romper da manhã. Amém. Então, pela manhã, o Eterno ajuda a gente. Como, irmão Cláudio? Primeira oração da manhã. Glória a Deus. O Shaharit é a oração da manhã. O irmão Gelson vai receber agora, essa semana agora, a oração da manhã, da tarde e da noite, tá? O próximo Shabbat o irmão vai receber, tá bom? Porque eu vou buscar, já está comprado, mas eu não tive como ir no Rio de Janeiro buscar. Mas já está comprado da irmã Leda, o da Tânia, o meu, o do irmão Valdo e o seu, tá? O livro de oração da manhã, da tarde e da noite, para mim lá, eu não tive, até um mês e pouco que para mim lá eu não fui, né? E eu não pedi para botar no correio, porque o correio está uma benção, né? Então é melhor eu ir lá, é melhor gastar R$200 de passagem ir lá e voltar a apanhar, do que eu pedir para o rapaz botar no correio e extraviar. Então, aqui no romper da manhã, o Eterno nos ajuda, né? O Eterno nos ajuda e dessa forma, quando a gente abre esse primeiro portal da manhã, que é a oração da manhã, certamente, bendito sejas, nós não vamos ficar abaladas. Porque muitas pessoas, irmão Valdo, estão abaladas? Porque não tem comunicação com o Criador. Sabe, irmão Gelson? Eu fiquei muito feliz da sua entrada aqui. Por quê? Porque o irmão tomou uma decisão que muitas pessoas não querem mais. Não querem orar mais. Não quer se entregar mais ao Criador. Prefere o ego, né? Prefere alimentar o seu eu. E o irmão não, o irmão veio humildemente, e veio para ouvir, para purificar, para se sentir melhor, para ser uma nova criatura. Isso é muito bonito, porque isso vai te causar alegria. Amém. Isso vai te causar que o Altíssimo, ele está no meio de ti, tá, irmão? E que, bendito sejas, o Eterno habita na nossa consciência, no meio de nós, amém? Versículo 6, as nações se embraveceram, né? E os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, as nações, elas têm essa forma de embravecer, né? Embraveceram e também fazer a oferta de movimento, né? Sempre que o Altíssimo tem essa forma do vairá, ele se move, né? Mas ele se move não pela árvore da bondade, irmão Gelson. O mundo só se move na presença do Eterno no momento de aflição, no momento que eles estão passando por provas, né? Aí eles entram em, bendito sejas, em movimento. E logo a voz do Eterno que se levanta faz com que a terra se derrete, né? Versículo 7, o Eterno dos Exércitos está conosco, é o Todo-Poderoso de Jacó, é o nosso refúgio, Selá. Então aqui no 7 representa a festa do Criador, representa o Shabat, tá? Então o refúgio do povo do Altíssimo está no Shabat, tá? Versículo 7 aqui, representando o sétimo dia, tá bom? Então é um refúgio, o povo de Jacó, as tribos, a filha de Jacó também, que não está inserida aqui, e todos os adeptos que
tem aferimento aos mandamentos, tem um grande refúgio sim no Shabat. Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Altíssimo, que desolações tem feito na terra. As obras do Criador, a gente sabe que elas são extremamente magníficas e perfeitas, e ela trabalha trazendo um Tikkun Haklari, né, em todo o planeta Terra, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. A gente vai lá para Lucas e vamos tratar disso. Versículo 9: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então, quem faz cessar a guerra é o Todo-Poderoso, tá? Existem guerras, irmão Val? Sim. As guerras são feitas através de quê e de quem? Bom, de seres intraterrenos que moram aí embaixo da terra, tá? São seres intraterrenos, são seres que representam extraterrenos, né? Fora da terra também, e também espíritos. Por que, irmão Valdo, irmão Gelson também e a irmã Leda, muitas pessoas que nós conhecemos, não vou falar quem é, que às vezes está em sofrimento, vamos colocar, de dependência química. Ele gosta de repente de beber muita cachaça, né? Ou de fumar. Por que ocorre isso? Ocorre isso pela questão de seres como entes queridos que faleceram, da própria família dessa pessoa, que não se desenvolveu no plano espiritual e continua preso a esse campo energético aqui da Terra, achando que pode fazer parte daquela família que ele já pertencera, né? Então isso traz o quê? Traz um acoplamento energético daquela pessoa com uma mulher, um homem ou alguém que está ali. Então aquela dependência que ele tinha de fumar, de beber, ou de ser fofoqueira, ou de roubar, ou de ser um glutão, que essa pessoa faz, esse espírito? Ele entra através da força energética do cabelo e também do osso luz que nós temos aqui na nuca, que é o portal espiritual de todo ser humano, o osso luz, conhecido osso luz, que nós temos na nuca. Então, através dessa fraqueza que todo ser humano tem, bendito sejas, ele faz com que aquela pessoa vá beber cachaça. Então, no momento que aquela pessoa vai beber a cachaça, é um exemplo, tá? Aquele sentido daquela pessoa passa para aquele espírito, e ele passa a sentir prazer por aquela pessoa da própria família beber a cachaça. E ele alimenta com o pecado do povo aí. Exatamente. Ou fumar o cigarro, ou cometer intrigas, né? Às vezes a pessoa entra numa fofoca sem nem ela ter querido entrar, mas ela entrou numa situação, num laço do passarinheiro por conta disso. Então existe guerras, e guerras não é só de bala de chumbo, guerras de um país contra o outro por ganância de dinheiro, mas existem as guerras espirituais, que nós já enfrentamos muitas, né? Então, um desses exemplos dessa guerra, o número 9, é a guerra de espíritos da própria família que escraviza as pessoas para ele se alimentar daquela sensação que a pessoa está cometendo. Aconteceu isso na minha própria família. Agora, esses dias, tem uns 40 dias atrás mais ou menos, né?
de parentes que já faleceram e vindo no sonho da pessoa e chamando para ela ir embora com a pessoa, né? Então existe essas guerras espirituais, tá? E também os seres intraterrenos, eles moram abaixo aqui do solo, são milhares, existem cidades aí embaixo, tá? Desses seres que têm uma tecnologia muito grande e eles controlam uma grande maioria do mundo, da população mundial. Conforme quando eu cheguei aqui, é incrível isso. Eu desci ali do Uber, o irmão já estava comentando essa palavra aqui, né? Incrível isso, né? É sinal, Gelson, que o Eterno já está lhe usando. Amém. Porque o Eterno não quer que você venha aqui, pregue aqui também. Não é só eu que vou falar. Você tem que estar aqui pregando, ajudando nós. Se eu morrer amanhã, que o Eterno me livre disso, eu quero viver mais, você tem que estar aqui com a gente, né? Tem que ajudar. Eu vou pregar, você vai comigo. Eu vou em São Paulo, você vai. Eu vou na casa de alguém, você vai ter que ir comigo. Eu não posso fazer a obra do Criador sozinho. A obra não é minha, é a obra do Altíssimo. Eu só estou aqui ajudando, mas você tem que falar também, né, irmão Valdo? Não é só eu, né? Então o Eterno já está usando o irmão, porque eu já vim com esse estudo hoje e eu fiquei bobo, porque eu estou tirando o capacete e já falei, nossa, o Eterno já está pregando. Eu ouvi tudo, né? Rapaz, o que eu ia falar, ele já está falando. Maravilha, pai. Né? Então, a gente tem aqui a questão dessas guerras dos intraterrenos. Eles colocam uma coroa, tá? Eles colocam uma coroa à noite, quando a pessoa está dormindo, nas pessoas, para roubar a coroa das pessoas. Então esses seres, eles trabalham dessa forma. Cláudio, lá na abadia, lá na igreja que eu estava, lá numa igreja que eu fui, não fala isso. Todo mundo, gente, tem o direito de ter entendimento das escrituras. O que acontece no Brasil é que a maioria das brasileiras e brasileiros estudou uma forma pagã, uma forma preguiçosa de viver a vida. Então a maioria das pessoas tem Bíblia na mão, mas tem preguiça de pesquisar, de estudar, de procurar, de perguntar ao Todo-Poderoso, né? E isso, gente, Yeshua foi bem claro, ele falou isso. Irmã Leda, poderia pesquisar aí no seu telefone, se você não lembrar, se em Tiago isso, que está escrito para que não roube a tua coroa. Será que é Apocalipse 3:11? Vê se está em Apocalipse 3:11. Porque foi falado, João, né? João falou, cuide-se para que não roube a tua coroa, né? João estava na ilha de Patmos, né? Lá na Grécia. Ele foi levado cativo no ano 70 depois de Yeshua. Ele ficou cativo lá. Ele teve uma revelação lá no calabouço, né? E ele falou, irmão Valdo, que era para nós termos cuidado para ninguém roubar a nossa coroa. O que é a nossa coroa? É o nosso osso luz, a nossa forma de comunicação, aquela vontade que você tem de vir aqui ouvir, orar a palavra, entender, de estar com o Criador, tá? Apocalipse 3:11? O que está escrito? Vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, bendito sejas. Então essa noite o Eterno quer que esse Apocalipse, que é o livro das revelações, ele traz aqui em Terrelim 46 sobre essas guerras que tem dos intraterrenos lá embaixo. Eles vêm à noite, vai na casa da pessoa, faz uma cirurgia, tá?
Eles fazem uma cirurgia, entra e coloca uma coroa dentro do cérebro da pessoa, na cabeça, e essa pessoa ela passa a não amar mais o Criador. Ela tem nojo, ela ignora a Bíblia, ela faz de tudo para quebrar o mandamento, ela é rebelde, fica rebelde, e ela passa a fazer a vontade de Satanás. São muitas pessoas assim, né? Então essa noite o Eterno quer que nós tenhamos o zelo para que essas guerras tenham fim na terra, né? São guerras feitas por seres intraterrenos e também dos pleidianos, as raças também externas, que têm dominado a maioria da humanidade. Observe-se que eles fazem essa cirurgia e eles estão muito afocados em cidades grandes, tá? Como por exemplo Brasília, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Sempre eles atacam lugares com cidades que têm mais pessoas, na roça, em montanhas, em lugares ermos, eles não atacam. Observe que o comportamento do pessoal da roça, você pode observar tanto homem como mulher, é totalmente diferente. É mesmo, né? A pele, o rosto, o jeito de falar, o comportamento. Agora você pega uma pessoa que mora dentro de São Paulo, você vê como é a agitação daquela pessoa. É mesmo, né? É? Ele ataca mesmo as cidades grandes mesmo. Eles atacam mais as cidades, pessoas que estão na cidade, na roça, em Manaus, na mata, não. E eles fazem essa cirurgia, coloca essa coroa dentro do cérebro, faz uma cirurgia. Se você te fazer o exame, né, não mostra nada ali, mas ali tem uma coroa colocada por esses seres que moram lá no subsolo aqui da terra. São cidades e cidades. Eles têm uma forma de se mostrar como criança, como homem, mulher. Eles conseguem fazer esse desdobramento, tá? E que na religião a pessoa fala demônio, né? Mas são seres vivos mesmos. E eles entram na casa da pessoa e faz bagunça, É espírito maligno. tá? E essa noite o Eterno quer que o nosso vaierá, a nossa aparecer, seja para o Criador, né? E não para esses seres. Porque muitas pessoas estão recebendo essa cirurgia desses seres porque não tem comunicação com o Altíssimo. E quando a gente não tem oração e não se dedica ao Criador, a gente, que o Eterno nos livra, todos nós disso, pode ocorrer de a gente ser atacado por esses seres. São muitos, tá? E aqui o Eterno diz: quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Bendito seja Adonai. Número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Yahweh, o Altíssimo. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Certamente o Eterno essa noite é exaltado sim. Quando a gente tem o aferimento da Torá, dos 10 mandamentos, tá? Quando a gente respeita a sua majestade, certamente o Eterno será exaltado. Agora eu pergunto para a congregação: as nações, elas estão sendo exaltadas? Sim, nós sabemos. Mas é para um bem, irmão Valdo, ou para o mal? Eles estão sendo exaltados, mas a gente vê na televisão o quê? Assaltos, eles batem nas mulheres, né? Bastante corrupção, né? Nos cabeças da política, frieza, né? As pessoas estão frias, não tem humanidade mais de um colaborar com o outro, né, irmão Valdo? Então não é uma exaltação positiva, né? É uma exaltação negativa. Aqui a terra já é o trono dele já. Não é fácil.
Número 11. O Eterno dos Exércitos está conosco. É o Todo-Poderoso de Jacó, é o nosso refúgio. Selá, bendito sejas. Essa foi a nossa purificação essa noite, tá? Espero que vocês possam ter compreendido. E agora nós vamos para Lucas 8:30. Todo mundo para Lucas, fazendo um favor. Depois de Marcos, tá? Marcos 15. Lucas, número 8. 6, 7, 8, versículo 30. 29, transfiguração. Bendito sejas. Bendito é o Criador que fez os céus e a terra, a fonte das águas. Que diz assim: eis que estava falando com eles dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com honra e falavam da sua morte, a qual havia se cumprisse em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Quando despertaram, viram a sua honra e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Yeshua: Rabi, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizer. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Yeshua foi achado só. E eles calaram-se. Por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Aqui a gente observa-se nessa passagem sobre a questão de uma visão que ocorreu, bendito sejas, entre a formalização de Moshe e Elias, que estavam junto ali em Jerusalém com o mestre, né? O nosso querido Yeshua. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua honra, né? E aqueles dois homens que estavam com ele. Então, a gente, quando nós estamos com pessoas santas, pessoas que vibram a santificação, a gente entra em outra dimensão, em outro mundo, tá? E essa noite o Eterno nos convida para que nós sejamos um taraíta, que a gente tenha esse vairá de ver a transfiguração de nossa fé, né? E a gente sabe que o Altíssimo está aqui. Nós sabemos que Yeshua mora nessa casa aqui, né? E foi magnífico porque o próprio Elias e o Moshe apareceu ali naquele período, né? Em algum momento ali eles se apareceram, e Kefa desceu, né? Ele deu uma sugestão de que deveria fazer 3 sucás, né? 3 tendas, um para cada um ali que ele viu, né? E o Eterno quer dizer para nós que as coisas dele não é pelo lado físico que se traz o aparecer, mas sim pela configuração emocional, energética e de sensação, né? Então nós temos também essa porta que nós temos na nossa, né, chave da nossa alma, que é o Nefesh, o Hayá, né, todas as 5 portas da nossa alma, né?
E por isso devemos, né, trazer essa vibração com o Altíssimo através da nossa energia, da nossa leitura com a parte espiritual, emocional e energética. Porque o físico, por si só, é a última parte, né, da nossa compensação aqui na Terra, né? A parte física é o complemento final, né? O beijo, a alimentação sólida, né? Toda a parte sólida aqui, gente, é a complementação final da vibração que nós temos, né, irmã Leda, né? Porque tem pessoas que pensam, o irmão Gelson, que criação, valorização, fazer o aparecer é pelo lado físico, e não é isso, tá? Uma relação de um homem e de uma mulher, essa briga, essa aliança, ela é provocada através das sensações, da emoção, da parte vibratória. Então, toda a parte vibratória nossa, ela é eletromagnética, ela é emocional, ela é metafísica. Isso causa a formalização da parte densa, que é o físico, né? Observe-se que no livro de Cantares, é um exemplo, né, que a gente tem ali, todo Shabat, a gente lê o livro de Cantares, que ele me beije com os beijos da sua boca, porque os seus amores são melhor do que o vinho, né? Os teus ungüentos são bons para cheirar. Então, o que a gente entende nisso, né? Nesse aparecer, nesse vairá? Que a parte vibratória, emocional, energética, espiritual, é a classificação real com o Altíssimo. Não adianta eu botar um talite aqui de Israel, botar um tefilim de 5.000 reais na testa, né? Botar um braseiro, uma mortalia de azeite aqui de couro de cabrito. Não adianta se vestir como um hebreu, se na minha alma isso não existe. Não vai dar certo, Gelson. Entende? A relação com essa mulher também não vai dar certo. Porque o beijo, quando você beija essa mulher, por exemplo, esse homem, é a classificação final do sentimento. O sentimento, na real, é a parte real da relação, não o beijo. O beijo é a complementação final do sentimento, né? E não é o beijo que vai mostrar à sociedade que eles estão juntos, mas é a vibração em comum acordo que vai causar o vairá. Poxa, eu estou com esse homem, eu estou com essa mulher, eu estou nesse emprego. Quantas pessoas trabalham num lugar que não quer estar ali, né? O corpo está, mas a pessoa em si, irmão Valdo, não está ali, ele não quer estar ali. Então não vai aparecer, porque o Eterno não vai fazer com que os mundos se formam pelo fato de que ele não vibra aquela constância, né? Por isso a frieza hoje é o Altíssimo. Poucas pessoas vêm aqui ou querem congregar aqui, por quê? Porque eles não vibram amor ao Altíssimo, não é isso, irmão Walter? Eles não vibram o amor ao Criador, eles vibram amor a outras coisas. Então nós que vibramos o verdadeiro amor ao Criador, a gente tem que favorecer esse amor, porque ali Kefa e os demais apóstolos, talmidins, né? Eles viram Elias e Moisés conversando com Yeshua ali, né? Eles viram. Só que na mente de Pedro teria que fazer 3 tendas para os dois. Isso não existe, porque ele entrou numa dimensão espiritual. Não é para fazer casa para ninguém, né? Ali é para ele entender que a relatividade de Yeshua ali era com mundos superiores, que ele estava numa forma de pensamento, numa linha de pensamento com Moshe, com Elias, ele estava vibrando alguma oração, que tinha uma oração de Moisés, que é o Deuteronômio 33,
Tem a oração que vem no nome de Elias, também existem essas orações. Então ali ele captou no portal, né, da alma dele, ele captou a imagem de Moshe e de Elias. Então ele, ao mesmo tempo que ele captou isso, ele achou conveniente fazer algo físico para manter aquela captação ali. Mas na verdade o Eterno nos ensina essa noite que a verdadeira vaierá com ele não é o físico, mas sim o emocional, o energético, o espiritual, a consideração, né? É isso que o Eterno quer que nós tratamos essa noite no livro de Lucas. E ele dizia, no 34, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então entre eles, na nuvem, temeram, né? E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Então o Eterno trouxe essa forma para os talmidins ali, para Kefa, para o Pedro, para o Marcos, para o Lucas, que nós temos que ouvir o testemunho do Altíssimo, que é o próprio Yeshua, né? Yeshua tem uma sabedoria imensa, né? Essa noite ele está trazendo essa sabedoria através do livro também de Lucas e também de Ezequiel, que nós vamos tratar já já, tá? E somente a Yeshua devemos ouvir. Hoje, a sociedade, irmão Val, muitas pessoas estão ouvindo muitas outras pessoas que não é Yeshua, né? Então isso traz o quê? Traz um calabouço, traz delírios, traz masmorra, traz submundos que não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai levar essa pessoa para cativeiro. Nós temos que ouvir Yeshua, tá? E Yeshua é o sumo sacerdócio, né, do universo todo, né? Ele é o sumo sacerdote de toda a Canaã, todo o universo inteiro, né? Ele é o exemplo de desdobramento e transfiguração da alma, da carne, né? E retornou à carne. Então é algo assim, fora da realidade humana. Nós aqui também somos desse ministério, o irmão Gelson. Chama-se Tanaíta, tá? O Taná tem essa vibração de nós fazermos o desdobramento de várias coisas, milagres, desdobramento de qualquer coisa que você possa imaginar. Nós estamos aqui para isso, para aprender a exercitar nossa fé, aprender a entender o desdobramento, a transfiguração de Lucas 8, né? Nós estamos aqui para compreender todo o capítulo de Lucas 9, 8 e 9, né? Isso é um grande exemplo para o povo de Torá. E ele diz aqui que, tendo soado aquela voz, Yeshua foi achado só. Eles calaram-se por aqueles dias e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E a gente tem que entender, irmã Leda, que o sagrado, né, que é a Torá, o mandamento, o Taná, é você e o Altíssimo. O Altíssimo, irmão Gelson, e você. Qualquer revelação que você ver, que o Eterno revelar a ti, você não pode comentar com ninguém. Entendeu? Vai chegar momentos que você vai ouvir, vai ver, o Eterno vai falar contigo. Mas isso é uma particularidade, é particular, é você e o Altíssimo. Nem toda visão que o Eterno lhe causar, que você for ver, você pode transmitir para a congregação, para as pessoas. Porque o Eterno a mostrou a ti, não foi ao mundo, né, irmão Val? Então, pode ter chaves, segredos, tá? Eu conheço pessoas que têm uma afinidade muito grande com o Criador. E essas pessoas são calmas, elas não discutem, elas não falam a verdade assim, nua e crua, em qualquer lugar. Por quê? Porque elas sabem como é o governo do Criador. E essa noite o Eterno está nos ensinando aqui no livro de Lucas como entender as sábias falas do Criador, né?
como a gente lidar com o Vaierá, com a forma de aparecer do Criador, né? Não podemos colocar ele exposto como uma feira, né? Comentar o que ele revelou a você, mas qualquer revelação, eu tenho umas que são extremamente duras, que eu não posso falar, entende, irmão Val? Eu não posso, irmã Leda. Causa é algo assim, uma responsabilidade muito forte, até com a família, que eu já sei e eu não posso fazer nada. E ele já avisou, eu não posso falar, entende? Então, nós que somos sacerdócio, quando se tratar das coisas do Altíssimo, é você e o Altíssimo. Você não pode passar. Eu sei de coisas tremendas que vai acontecer com pessoas da minha família, mas eu não posso falar. Não posso. Entendeu? Ele me mostrou, ele já falou comigo, mas eu não posso falar. Por quê? Primeiro que a pessoa não está na mesma vibração. Ela não tem a mesma fé que eu tenho. Segundo, ela não vibra o Altíssimo. Ela não acredita no Criador, né? E terceiro, que se eu falar, vai se tornar contra a minha pessoa. A verdade, ela é nua, irmão Gelson. Ela é crua. Ela não tem veste. A verdade é uma energia nua. Ela não tem panos quentes. Não existe isso. Verdade é verdade. Tá? Então, o que Yeshua diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, essa noite a gente compreendeu sobre aqui os seres intraterrenos, que são demônios, né? Que fazem cirurgias para colocar a coroa dentro da nossa mente, né? Da mente da pessoa que não tem Torá. Aprendemos, bendito sejas, que a presença do Criador é eficaz e a gente tem que ter responsabilidade para lidar com a presença do Altíssimo. O Altíssimo sugeriu que o sumo sacerdócio, que é o próprio filho dele, a gente tem que ouvir ele, né? Ouve o meu filho, né? Ouvir o próprio Yeshua. E vamos entender também aqui sobre a questão aí do Kadish, né? Que a gente aprendeu no início aqui do culto, sobre todo o nosso curso de vida, né? No decurso de nossos dias, de toda a casa aqui, né? Seja o grande nome bendito do Eterno para todo sempre. Então, o bendito aqui é o quê? O Eterno, ele tem todas as bênçãos sobre o controle dele. Então, se nós respeitarmos a presença do Altíssimo, irmã Heleda, irmão Gelson, irmão Valdo, certamente ele abençoará a nossa estada aqui na terra, tá? Em todos os sentidos. Observe-se que todos os hebreus do mundo inteiro, eles são pessoas diferentes. Eles não passam situações difíceis. Por quê? Porque eles levam a presença do Criador a sério. Tá bom? Eu estou nessa batalha, irmão Valdo, há mais ou menos... Eu vou botar só de agora para frente. Eu estou nessa batalha há 18 anos, lutando para botar o povo lá em casa no eixo. Desde 2008 que eu coloco na mesa 7 horas da noite e cada um fala uma palavra e só vai jantar depois que explicar as palavras. Lá em casa era assim, tá bom? Lá em casa era assim. Agora que casaram, os meninos casaram e cada um seguiu a doutrina que quis. Mas lá em casa eu trabalho dessa forma. É da palavra? Fique à vontade, pode entrar. Não é da palavra? Na minha casa não entra. Por quê? Porque eu não posso se misturar com a pessoa incrédula. Ela não acredita no Altíssimo.
né? Como que eu vou botar? Sim. A luz se cobrindo com a treva, Não se combina. Então nós não podemos misturar santo com profano. A casa da gente é extremamente sagrada. Então ali você tem que consagrar da vasilha a chave da casa. Tudo aquilo ali pertence ao Criador. Ali você tem a presença do Altíssimo. Como um amigo meu me disse, que ele falou que saiu da França no avião, foi para Israel. Ele pegou o avião, chegou em Israel meia-noite. Ele procurou um hotel, foi dormir no hotel. Quando ele ia deitar, a presença divina chegou no quarto, chamou o nome dele e disse: eu estou muito feliz pela sua presença.